universidades públicas estaduais, em especial quanto à utilização de verbas públicas repassadas a essas instituições. A gente tem aqui, né, a Unicamp, a Unesp e a USP, e a gente está em contato agora com o deputado Wellington Moura, aquele que propôs a criação dessa comissão, deputado estadual pelo PRB. Deputado, muito obrigado por ter aceito aqui o convite da Band. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos da Band e todos que acompanham essa programação. Prazer falar com deputado, você. Inicialmente, as universidades e outras instituições estão acusando a tentativa da CPI de intervenção, de promover uma intervenção nas universidades, inclusive com questão envolvendo a nomeação de reitores. Tem também a questão lá de que se diz que tem aparelhamento partidário dessas instituições. E eu queria inicialmente saber como o senhor e a bancada que defende a criação da CPI, a investigação, está respondendo a essas críticas. Bem, mais uma vez obrigado à programação até de abrir esse espaço para a gente poder dialogar, conversar a respeito desse assunto. A CPI, ela foi criada primeiramente para investigar possíveis irregularidades em relação, primeiro, ao teto dos gastos, a relação a quantos funcionários ganham acima do teto. Então, foi até uma das justificativas. A questão ideológica está sendo se debatida agora, em relação a um repórter que me fez uma pergunta. Deputado, o senhor acha que a parte esquerdista tem sido dominante na área da USP, nas universidades? Eu falei que sim. E por que eu falei que sim? Diante de tantos fatos que a gente vê hoje nas universidades, de pessoas que com pensamentos esquerdistas que têm voltado sim para os professores, que são professores, que têm se voltado aos alunos a esse pensamento. Mas o motivo da CPI, em hipótese nenhuma, é de questões ideológicas. Eu acho que é importante deixar claro. O que a gente quer ver, sim, é com que o dinheiro público, a arrecadação que o dinheiro público faz e está sendo repassado para as universidades, o que isso está sendo investido? O que isso está sendo gasto? Então, quantos funcionários hoje que estão acima do teto? O próprio Ministério Público foi quem trouxe até mesmo essas denúncias, através do Ministério Público do Tribunal de Contas, trouxe essa denúncia através de 2 procuradores, e é uma das coisas que chamou a atenção, não só minha, chamou a atenção de vários deputados da Casa, aqueles que assinaram essa CPI, e nós nos propomos, então, a fazer para que possamos, então, descobrir se existe, quem são os culpados, que providências foram tomadas até hoje. Não foram tomadas providências? Então, eu acho que cabe à Assembleia Legislativa, no momento em que nós investimos, o Estado de São Paulo investe mais de 9 bilhões através do seu ICMS para as universidades, então acho que é importante nós parlamentares investigarmos, apurarmos, e se há culpados, sem dúvida, nós punimos os culpados através de anunciarmos ao Ministério Público, de levarmos também ao Tribunal de Contas, ao Tribunal de Justiça, todos os fatos que forem trazidos a essa CPI. Bom, eu me sinto um pouco mais tranquila com o senhor dizendo que não tem nada de ideológica nessa CPI, porque, sinceramente, ontem, depois de ler a matéria da Folha de São Paulo, que eu pensei e falei, bom, aí eles vão descobrir que tem 80% da Unicamp é à esquerda. O que eles vão fazer? Mandar para o Ministério Público, né? Porque eu não vejo o que dá para fazer numa constatação dessa. Mas então, já que vai tratar de gastos, qual é a realidade que os senhores imaginam que encontrarão nas universidades? Quais os dados que os senhores têm, que eu imagino que devam apontar para esse lado? Olha, os dados nós vamos recolher durante a CPI. A primeira coisa que nós vamos fazer é convidar, a primeira parte é o convite aos reitores das universidades. Vamos convidar o reitor da USP, da Unicamp, da Unesp, para trazer os esclarecimentos e os apontamentos. Eu acho que é até importante a gente ouvi-los, para que a gente saiba também a dificuldade, que da parte deles vem que falta dinheiro, que há dificuldade para se investir em programas, para se investir em ações porque a folha de pagamento, até o que a gente sabe, é uma folha de pagamento muito grande no nível de professores, tanto dos inativos como dos ativos.
Então, acho que agora, a primeira parte da CPI vai ser ouvir os reitores, vamos convidá-los, é claro, fazer o primeiro convite. Eu acredito que eles vão se prontamente vir a essa CPI para trazer os esclarecimentos e também as suas dificuldades. Porque no momento que eles dizem que falta dinheiro, poxa, então vamos averiguar. Eu acho que é importante os deputados também saber a total realidade que hoje uma universidade passa. Vamos ouvir o Tribunal de Contas, vamos ouvir o Ministério Público, quem está trazendo também as acusações. Estamos tentando entrar em contato com os promotores que entraram com uma acusação dos apontamentos. Eu acho que é importante a gente também ouvi-los. E vamos ouvir também aqueles que quiserem falar. Eu acho que cada deputado que faz parte dessa CPI, alguns têm uma história na educação. Eu acho que isso vai ser de suma importância para a gente acrescentar em debates na CPI. Eu acho que, não sei se o debate vai ser 100%, vamos dizer assim, de forma agradável para todos. Talvez possa ter os embates partidários, mas o que é importante na CPI é a gente descobrir a realidade, para que a gente, então, como deputado estadual, possa tomar as devidas providências em relação a tudo que for trazido para a gente em relação aos gastos nas universidades. Tá, boa tarde, a Rose, quem está falando. Eu gostaria que o senhor repetisse de novo. Então, a CPI, ela não é uma caça às bruxas para professores ou funcionários de esquerda na universidade. E porque também eu gostaria até de entender como poderia ter uma correlação entre os gastos da universidade e o viés ideológico do funcionário, do professor. Eu gostaria que o senhor me respondesse isso. E depois, essa questão de salários acima do gasto é um problema de todo o Estado, inclusive na Assembleia Legislativa também tem esse problema, né? E como o senhor conseguiria resolver, ou pelo menos dar sugestão, a CPI apontar uma sugestão, porque é um problema que se tem aqui, por exemplo, na Unicamp, existe até uma questão judicial, que o próprio reitor congelou o salário dos funcionários, eu acho que há uns 2 anos, não é, Zezé? Há uns 3 anos, para que aqueles professores que poderiam sair para receber acima do teto, os salários ficassem congelados para não ultrapassar esse teto. Então, já é uma preocupação, pelo menos do reitor da Unicamp, aqui onde a gente está pertinho, de estar obedecendo a legislação. Agora, que a folha de pagamento é um problema nas universidades, é um problema, e não só nas universidades, como em prefeituras, em governos, que a gente sabe que a receita depende aí, e tem a questão da lei de responsabilidade fiscal. Então, primeira pergunta. Se o senhor relaciona gastos com viés ideológico? E segundo, qual seria a sugestão para resolver esse problema do teto? Olha, como que eu me relaciono os gastos ao viés ideológico? É fato. A gente comprovou o que aconteceu no país anos anteriores ao que estamos vivendo. Anos de corrupção, anos de vários líderes partidários, pessoas envolvidas aos partidos de esquerda, infelizmente, eu digo isso por... Em relação à universidade, não, eu estou falando em relação à universidade. Então, eu vou responder isso. Então, em relação a isso, a gente vê que a corrupção hoje se tornou, por um lado, infelizmente, das esquerdas. Hoje nós temos um presidente que está preso. Eu acho que isso é importante, a gente ver quem hoje comanda as universidades. Quem hoje está à frente das questões ideológicas das universidades? São pessoas críticas, mas até onde isso interfere no viés de uma administração pública, de um dinheiro que recebe? Não sei. É o que a CPI vai descobrir. Se existe, aí sim, vamos investigar. Acho que a função dessa CPI não é agora trazer fatos. Seria imaturo da minha parte, Rose, né? Trazer agora denúncias até em relação ao viés ideológico, sem ter fatos, sem ter comprovações. Eu acho que o crime, quando acontece, tem que ter provas. O que nós vamos buscar? Não é provas de uma coisa que eu estou supondo, mas se existe e descobrirmos no meio desta CPI, vai ser colocado à tona. Eu acho que é isso que a gente tem que deixar claro aqui, até para todos que acompanham. E a questão do teto de gastos, isso realmente não acontece só na educação, isso acontece em vários setores. E eu acho que... O público não é nem teto de gasto, deputado. É uma questão de salários que extrapolam o teto, né? Inclusive na Assembleia. Perfeito. Exato. Eu acho que todos os deputados
tem que investigar. Não há discordância. Só que eu, como um único deputado, não consigo investigar tudo. Eu acho que é importante ressaltar isso. Até algumas pessoas colocaram na minha rede social: deputado, o senhor tem o 2º grau completo, o senhor nunca cursou uma universidade pública para agora querer investigá-la. Então quer dizer que eu preciso ser médico para investigar a saúde? Será que eu preciso ser engenheiro para poder investigar as obras do metrô? Eu acho que não é por aí. Então eu acho que agora é hora sim de cada parlamentar que foi eleito pelas pessoas que acreditaram nele, fazer a sua parte. Deputado, mas não é necessário que haja um indício, alguma coisa mais concreta para se propor e se colocar uma investigação desse porte, por exemplo? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Nós, deputados, estamos aqui para legislar e fiscalizar, a justiça para julgar. Então, acho que no momento que a gente legisla e também a gente fiscaliza, e a gente, diante da fiscalização, a gente tem provas concretas, cabe à justiça, sem dúvida, é a competente para poder julgar os fatos. Mas sabe, assim, se não tiver uma coisa objetiva, não corre o risco de perder tempo, energia, dinheiro. E colocar sob suspeita 3 instituições que são muito sérias. Chegar a uma conclusão que poderia ter chegado se pedisse. Nós estamos indo com uma suspeita que está vindo da minha cabeça. Não, são fatos que eu estou tentando até achar na minha mesa aqui, ó. Aqui, ó, o próprio Ministério Público aponta. É fato, o Ministério Público aponta através de 2 promotores, a gente está investigando. Acho que a função, no momento que a gente mexe com o dinheiro público, no momento que o Estado mexe e nós onde mandamos esse dinheiro público, que a faculdade, os reitores, através de seus representantes, vem aqui. Eu sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Assembleia, fui eleito novamente agora. Eles vêm pedir para a gente um aumento. E eu acho que agora, antes de pedir um aumento, porque vão vir pedir esse ano novamente. Você está faltando dinheiro, como é comprovado que falta, eles vão vir pedir. Eu acho que nada melhor do que uma CPI, antes de nós até mexermos no orçamento da educação, de nós mexermos no orçamento em relação à porcentagem que se é dada às universidades, que é de 9,57, que acarreta 9 bilhões de reais por ano. Então a gente está vindo em cima de denúncias apresentadas ao procurador do Ministério Público, Thiago Piero Lima, procurador João Paulo Giordano Fontes, pessoas que vão conversar, vão trazê-los aqui, vão fazer esse convite também, para que eles possam trazer os esclarecimentos. E quem sabe diante dos esclarecimentos, a gente possa descobrir aqui fatores muito piores do que estão acontecendo nas universidades. Eu acho que a gente, deputado, desejo, sorte, acho que o senhor aí... Muito obrigado. Faça um bom trabalho, dê uma varrida, quem sabe o senhor encontra mesmo, e que seja, então, passado tudo a limpo. No entanto, a gente fica muito, assim, os trabalhos da Assembleia Legislativa nos deixam, assim, bastante desconfortáveis e descrentes, porque a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a gente vê o tamanho dos gastos, com o número de assessores que esses deputados aí têm. A gente vê, o Estadão trouxe a Comissão de Assuntos Estratégicos, que é um tapa na nossa cara. E aí a gente olha a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo posando de zeladora do dinheiro público. Eu me sinto meio mal em relação a isso. Eu posso só acrescentar, deputado, o ano passado nós tivemos uma grande crise na área da ciência em relação a cortes de verbas em projetos científicos, em pagamentos de bolsas de mestrado e doutorado. E dificilmente a gente viu um político se arvorar em defesa de busca de mais recursos para a ciência. E a gente sabe que as universidades são produtoras de conhecimento. A Unicamp aqui em Campinas é uma instituição muito importante para a gente, para o país, inclusive. Então a gente fica assim, se perguntando se o viés ideológico é que não está definindo essa CPI. Olha, de forma nenhuma nós vamos colocar o viés ideológico acima dos gastos públicos. Acho que é importante a gente, mais uma vez, ressaltar isso nessa emissora. A questão ideológica foi trazida à tona, como eu disse, e que nós vamos, sim,
se no momento em que a questão ideológica, os pensamentos ideológicos, até onde isso interfere no dinheiro que é investido, que é uma coisa que vai ser talvez apresentada, porque vai ter os debates ali do PT, da base do governo, os deputados da direita, do próprio PSL, uma professora que faz parte também hoje da comissão, que é a deputada, ela também vai fazer parte para poder, e a professora, ela entende do assunto, ela quer discutir. Antes estava a Janaína Pascoal, agora está a próxima deputada. Eu acho que vai ser muitos assuntos. O próprio Daniel José também, que gosta muito desse assunto. Eu acho que é momento agora de a população aguardar como que nós vamos trabalhar. Eu acho que no momento que a gente não mostra resultado, nós podemos ser cobrados. Mas no momento que a gente vamos fazer a nossa parte, vamos fiscalizar. A CPI foi criada para isso, para que a gente possa pegar aí 120 dias do nosso mandato, como também pode se transformar em 180 dias, para que a gente possa se aprofundar nesse assunto e que a gente possa, então, entender até melhor sobre a questão das universidades. Eu acho que agora não é o momento de deixar de investir nas universidades. Negativo, ao contrário. Eu acho que é o momento da gente investir, sim, em pesquisas, mas vamos levantar agora o que está sendo gasto em pesquisa, como que está sendo gastos, de que forma está sendo gasto, as viagens, a questão de quanto tempo ser feita as pesquisas, é algo que os deputados querem saber. É importante a gente saber, até para a gente saber como que nós vamos investir aí no orçamento do ano que vem nas universidades. Ok, deputado Wellington Moura, deputado estadual pelo PRB, muito obrigado pelo esclarecimento prestado aqui ao público da Band. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pela participação.